Quando não existe acordo entre expropriante e expropriado, a desapropriação não vai se consumar por via extrajudicial. E será necessário, então, que venha a se consumar pela via judicial. O expropriante entra com uma ação de desapropriação contra o expropriado para que seja fixado o justo valor da indenização a ser paga. Ora, muitas vezes o poder público não pode aguardar as delongas da tramitação desta ação. Uma ação de desapropriação pode demorar anos. E nós sabemos que a Constituição exige, para que o poder público seja proprietário do bem expropriado, que ele pague uma prévia e justa indenização. Imagine, portanto, que o poder público tenha que fazer uma obra, uma linha de metrô, uma linha de um tipo de ônibus elétrico, alguma coisa que é necessário para que dê vazão ao trânsito da cidade. E para isso ele precisa desapropriar certos bens. Ora, se uma ação de desapropriação pode demorar anos por força do nosso sistema judiciário, uma obra poderia ficar atrasada mais de uma década, ou até mais, até que pudesse o poder público pagar o valor da indenização para iniciar a obra. Ao invés, na verdade, nosso legislador de ampliar a eficiência e a agilidade da ação expropriatória, encontrou-se um jeitinho brasileiro de resolver este problema. E qual é o jeitinho? Permitir ao poder público que, antes do pagamento da justa indenização e dentro de certos pressupostos legais, ele possa ter a posse do bem, a posse provisória do bem. É aí então que o poder público pode, antes mesmo de pagar a justa indenização e de ser proprietário do bem, ter a chamada emissão provisória na posse ou emissão na posse início litis do bem. Ou seja, antes de ser proprietário, o poder público, em face de uma situação de urgência, pede ao juiz a possibilidade de ser possuidor provisório do bem para imediatamente, antes mesmo da consumação da ação de desapropriação, poder iniciar e até às vezes concluir a obra ou serviço pretendido. Bem, é importante ter claro que o pedido de emissão provisória na posse só pode ser feito depois que foi baixado o decreto expropriatório, ou seja, somente depois que houve a declaração de utilidade pública ou de interesse social. A qualquer momento, o poder público pode, depois de baixada a declaração de utilidade pública ou de interesse social, pedir ao juiz de direito a emissão provisória na posse. Ou seja, tem como pressuposto, portanto, o pedido de emissão provisória na posse, a declaração de utilidade pública ou de interesse social. A partir daí, a qualquer momento, pode fazer esse pedido, inclusive depois de iniciada a ação de desapropriação, em quaisquer das suas etapas. Se surgir a urgência, o poder público pode pedir a emissão provisória na posse ou a emissão na posse início litis. Claro que o conceito de urgência é um conceito discricionário, o poder público que avalia a urgência que tem para tomar posse do bem. Mas o que não quer dizer que o expropriado não possa refutar essa situação perante o juiz de direito, se ficar evidenciado e ele tiver provas de que não se trata propriamente de uma urgência, mas se trata de uma situação persecutória, de um desvio qualquer que motivou o poder público a agir daquela maneira. Mas o ônus da prova aí competirá ao expropriado, porque a decisão administrativa ela é dotada de presunção de legitimidade, ou seja, o poder público avalia que tem urgência e pede a emissão provisória na posse. Se o expropriado achar que há algum desvio, algum abuso de poder, apresentará suas razões ao juiz para que ele não defira esta condição. Aliás, discutiu-se muito no passado se o expropriado podia fazer isto ou não. Me parece duvidoso que pode, porque a Constituição é clara. Nenhuma lesão de direito pode ficar afastada da apreciação do Poder Judiciário. E se nós temos aí uma lesão ao direito do expropriado, pelo fato do poder público alegar uma urgência que não existe comprovadamente por abuso de poder, é fato que ele pode ter a intervenção do Judiciário para invalidar esta urgência. O procedimento de urgência para obtenção na posse, ou, em outras palavras, o procedimento para obtenção da emissão na posse diante da urgência, comporta duas situações também distintas na nossa lei. Há dois procedimentos diferentes para que nós possamos obter a emissão provisória na posse. Há um procedimento que está previsto no próprio Decreto-Lei 3365 de 41, no artigo 15. É o procedimento comum, o procedimento ordinário, digamos assim, para obtenção da emissão provisória na posse. O outro procedimento é um procedimento especial, que está previsto no Decreto-Lei 1075 de 1970. Esse procedimento especial que está previsto no Decreto-Lei 1075 de 1970
É um procedimento que se destina para emissões na posse de imóveis residenciais urbanos habitados por proprietários ou compromissários compradores que tenham título registrado. Portanto, o procedimento especial do Decreto-Lei 1075 de 70 se destina a proprietários ou compromissários compradores de imóveis urbanos que possuam títulos registrados no registro de imóveis, seja o título de propriedade, seja o compromisso de compra e venda. Então, portanto, se é um imóvel residencial urbano com essas características, o procedimento a ser seguido é o procedimento especial do 1075 de 70. Se não for, aplica-se a regra geral para emissão na posse do artigo 15 do Decreto-Lei 3365 de 41. Por que essa distinção? Na verdade, a emissão provisória na posse é uma medida muito dura contra o expropriado e se procurou atenuar um pouco os seus efeitos, as suas consequências, para quem tem imóveis titulados em área urbana. Ou seja, se tenta minimizar os gravames para o expropriado que tem que sair do seu bem para a realização em caráter de urgência de uma obra pública. Não que seja bom o próprio procedimento 1075 de 70 para o expropriado. O melhor seria que ele saísse com o pagamento da justa indenização. Mas, ao se fazer esse jeitinho brasileiro, se encontrou uma maneira de atenuar, na década de 70, esses efeitos para o proprietário do imóvel urbano. E assim foi feito, então, 2 procedimentos para obtenção desta emissão provisória na posse ou emissão na posse início litis. Embora nós tenhamos 2 procedimentos diferentes, a estrutura procedimental dos 2 é praticamente a mesma. Por quê? Nos 2 procedimentos, tudo começa com o poder público pedindo urgência. Ele vai ao juiz e diz: tenho urgência de me emitir neste bem. Diante deste fato, o poder público, então, determina que o expropriante faça um depósito em dinheiro. O expropriante faz esse depósito em dinheiro para a garantia da emissão na posse. O expropriado avalia esse depósito em dinheiro nos 2 procedimentos. Se ele achar que este valor depositado lhe atende plenamente, o que é quase impossível vai acontecer, como veremos, ele diz: não, este valor é o da justa indenização que eu quero. E então o expropriado vem, levanta a totalidade do depósito e está concluída a desapropriação. Porque ele concordou com aquele valor depositado, não quer reclamar mais nada, está concluída a desapropriação. Porém, isso também quase nunca acontece. Normalmente, o expropriado acha que o valor depositado está muito aquém daquilo que ele quer para a justa indenização do seu imóvel. Então, neste caso, nos 2 procedimentos, o expropriado levanta uma parte do valor depositado e continua a litigar na ação. Ao final, fixa a justa indenização e ele receberá tudo aquilo que ele tem direito, seja em relação ao valor depositado ou aquilo que eventualmente a maior vier o juiz a decretar. Então, portanto, nos 2 procedimentos funciona da seguinte maneira: o expropriante vem, alega urgência, faz um depósito, se o expropriado concordar com o valor do depósito, ele o levanta na íntegra e acabou a desapropriação. Se ele não concordar, ele vai continuar a litigar pela justa indenização que acha correta, levanta uma parte e, ao final, recebe a totalidade do que lhe é devido pela desapropriação do bem. Isso acontece nos 2 procedimentos. Onde está a diferença entre os 2? A diferença está no seguinte: no procedimento ordinário, comum, regulado pelo artigo 15 do Decreto-Lei 3365 de 41, o valor do depósito é prefixado. Se vocês olharem as regras do artigo 15 do Decreto-Lei 3365 de 41, verão que o valor que deve ser depositado pelo poder público está lá pré-definido em alternativas. A mais usual é que o poder público deposite o valor tributário do bem, ou seja, aquele valor em relação ao qual é devido o imposto daquele bem. Normalmente é um valor muito abaixo do valor real. As pessoas até gostam porque pagam menos imposto, mas numa hora dessa reclamam porque o valor para efeitos tributários, muitos locais, em muitas cidades, em muitas regiões, é muito abaixo daquele que é o valor real. Mas é esse o valor normalmente depositado. Se o expropriado achar que aquele valor está ótimo, levanta, acabou a desapropriação. Se achar que não está bom, ele vai efetivamente continuar a brigar e pode levantar 80% deste valor, ou seja, levantar 80% do valor
que está lá depositado e continua o litígio. É, portanto, um procedimento simples. O valor é pré-fixado e tudo então se resolve. Já o procedimento do 1075 de 70 é diferente. O valor não é pré-fixado. A lei prevê um procedimento com uma discussão sumária sobre o valor que pode ser depositado e levantado pelo expropriado. Como funciona? Bem, funciona da seguinte maneira. O expropriante vem, oferece o valor que acha justo. Ou seja, não há um valor pré-fixado, ele oferece o valor que acha justo. E aí se abre um espaço para o expropriado impugnar o valor ofertado para o depósito. Ou seja, ele tem um espaço procedimental para impugnar este valor. Impugnado pelo expropriado este valor, o juiz pode se valer de uma perícia provisória. Ele pede um laudo provisório, que é dado por um perito, que vem, diz qual é o valor provisório, e aí o juiz então arbitra o valor provisório do bem. Então, portanto, eu tenho um procedimento de discussão. Ao final, o juiz, quando fixa o valor provisório do depósito, o expropriante faz esse depósito e há uma série de regras legais relativamente ao que o expropriado pode levantar, se ele quiser continuar brigando no litígio. Claro, se ele achar que efetivamente está tudo bem, está tudo em ordem, acabou a desapropriação. Mas se ele achar que ainda aquele valor provisório não lhe atende, aí ele vai continuar brigando na desapropriação e vai levantar uma parte. E a lei dá uma série de regrinhas. Se o valor arbitrado for superior a tanto do valor fixado, ou levanta tanto, tem uma série de regrinhas. Mas o que é importante você memorizar, sem prejuízo de você ler com detalhe a lei, verificar os detalhes, é exatamente ter claro que no procedimento do Decreto-Lei 1075 de 70 para imóveis residenciais urbanos, eu tenho um procedimento sumário de discussão do valor provisório do bem, inclusive com um laudo pericial possível que fixe o valor provisório ou forneça subsídios para o juiz poder fixar o valor depositado. Enquanto que no procedimento ordinário efetivo, da emissão provisória na posse, eu não tenho discussão, eu não tenho nenhuma discussão incidente, eu tenho o valor pré-fixado e a possibilidade de levantar efetivamente este valor. Claro? Então, mais ou menos é assim que funciona esse procedimento. Peço que você leia o artigo 15 do 33651, leia o Decreto-Lei 1075/70, um decreto-lei curtinho, para pegar todos os demais detalhes que efetivamente incidem sobre este ponto. É muito importante não se confundir a emissão provisória na posse com aquilo que se chama direito de penetração no bem, que está previsto no artigo 7º do Decreto-Lei 3365 de 41. Vou ler para você o artigo 7º do Decreto-Lei 3365 de 41, para que você fique com nitidez, que são institutos diferentes, a emissão provisória na posse e o direito de penetração no bem. Vejam, artigo 7º. Declarada a utilidade pública, ficam as autoridades administrativas autorizadas a penetrar nos prédios compreendidos na declaração, podendo recorrer, em caso de oposição, ao auxílio de força policial. Àquele que for molestado por excesso ou abuso de poder, cabe indenização por perdas e danos, sem prejuízo na ação penal. Vejam, uma coisa é o poder público ter urgência na realização da obra ou serviço. Ele vai, discute lá um depósito, tem 2 procedimentos, toma posse do bem, antes mesmo de consumar a desapropriação, com o pagamento da justa e prévia indenização. Essa é a emissão provisória na posse ou emissão na posse início litis. Outra coisa diferente é o direito de penetração previsto no artigo 7º. O artigo 7º dá ao expropriante o direito de não ter a posse, mas de adentrar ao bem para fazer estudos, inspeções técnicas, vistorias, análises, com vistas à ulterior obra. Com base no artigo 7º, o expropriante não tem direito à posse. É apenas um direito de penetrar no bem, para fazer estudos. Ele não pode lá ficar, ele não pode dispor do bem. Ele apenas adentra para fazer estudos. E isto é um direito autoexecutório em princípio. Ou seja, o poder público passa a ter, desde a declaração de utilidade pública ou de interesse social, direito a penetrar no bem, sem ter a posse. Claro, e este é o entendimento que me parece correto, se for domicílio, aí será necessária uma ordem judicial, porque a Constituição agasalha o princípio da inviolabilidade do domicílio. Mas não sendo domicílio, o direito de penetração se exerce de forma autoexecutória, sem ordem judicial. E se o expropriante abusar do direito de penetração, indo além daquilo que é necessário,
aí ele será responsabilizado no plano civil e no plano criminal. Então, portanto, coisas distintas. Uma coisa é a emissão provisória na posse. O poder público tem urgência de ter a posse do bem para iniciar a fazer a obra, utiliza o procedimento do artigo 15 do 3365 ou do 1075 de 70, com o pagamento de um depósito prévio, dentro de tudo aquilo que eu há pouco expus. Outra coisa é o direito de penetração do bem, direito que é dado ao expropriante desde o momento em que é baixada a declaração de utilidade pública ou de interesse social, que não é uma transferência da posse, mas um mero direito de adentrar ao bem para fazer os estudos, análises técnicas necessárias e dentro apenas daquilo que for necessário para a realização ulterior da obra ou do serviço. O direito de penetração não qualifica uma transferência de posse, é um mero direito de penetrar, de adentrar ao bem para estudos técnicos. Portanto, dois institutos inconfundíveis e que não podem ser baralhados em hipótese nenhuma. Voltamos já já, em outro módulo, com outros aspectos da ação de desapropriação.